soluçar de dor no canto do Brasil. Boa noite, gente. Estamos começando mais um programa Pretaria, tipo prata, porém preta. Esse programa aqui tem trazido debates importantes em tempos de pandemia e hoje com duas convidadas especialíssimas. Nossa querida Vera Rosa, do MNU, Movimento Negro Unificado, coordenadora estadual do MNU, e a nossa querida Janete Benck, também uma pessoa muito especial, ali do Quilombo do Fidelix, uma das coordenadoras do Quilombo, duas militantes do movimento negro, que vieram trazer um pouco de como essa pandemia está afetando o povo negro e de como a gente pode estar se articulando e se apoiando nas comunidades, né? E especialmente enfrentando essa pandemia para no final todos nós estarmos vivos e vivas. Boa noite, Vera. Boa noite. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Eu agradeço muito o convite, né? Até eu acho assim, que eu vou comentar a questão que a semana passada eu estava, né, olhando, né, o tamboreiro, e eu fiquei imaginando, será que eu tenho coragem de fazer, né, de participar, fazer o que eles estão fazendo ali? Aí ontem, quando eu abro meu celular, dá o convite, assim, gente, foi uma coisa assim, bem chocante, né, aquela coisa. Como eu disse para a Jerusa, né, não estou acostumada, né, com essa função, mas também, assim, a gente tem aquelas pessoas que a gente não consegue dizer não, né, não sei se tem alguma coisa a ver com ancestralidade, eu não sei o que é, mas estamos aqui, né. É eu que falo agora ou tu vai apresentar a outra menina? É eu que falo? Vamos dar boa noite para a Janete. Vamos dar boa noite para a Janete também. Boa noite, Janete. Tá bom. Bem-vinda, Janete, ao Pretaria. Obrigada por convite. Gurias, a ideia é que vocês se sintam em casa. O nome do programa já diz tudo, né? É de preto, é de preta, por isso que é pretaria, que não é para ser diferente disso. E a pauta racial, ela é a pauta que nos junta, que nos aglomera em tempos de pandemia dessa forma online. Vera, eu queria que tu contasse um pouco para as pessoas que estão em casa nos ouvindo o que é o MNU, como é que surge o Movimento Negro Unificado, porque nós estamos em 2020, né? E as pessoas agora começam a discutir a pauta, vidas negras importam, Black Lives Matter, né? O mundo inteiro fala sobre isso, quando, na verdade, o movimento negro, ele não surge em 2020. O movimento negro, ele tem uma história, né, dá para se dizer séculos de luta, né? E o MNU, como é que surge o MNU? O que tem para contar para a gente? Pois é, assim, né, o MNU surgiu há 42 anos atrás, até estamos, né, no mês de aniversário, vai até o dia 7, porque o MNU tem duas datas, né, tem a data de lançamento, que foi dia 18 agora de junho, e a data, deixa eu achar aqui, ele foi lançado publicamente no dia 7 de julho, mas, né, ele foi fundado dia 18 de junho de 1978, né, bem no meio eu acho que até dá para ligar com o atual momento que estamos vivendo, né, porque, como a gente diz, o MNU existe há 42 anos, mas as nossas lutas são as mesmas de 1978, né, eu acho até, como eu digo, claro, a gente não pode negar que a gente teve muitos avanços, né, mas parece que a gente está voltando lá para 1978, isso aí assusta a gente bastante, né? Então, ele foi lançado nas escadarias do Teatro Municipal de São Paulo, né, em 78. Até eu estava fazendo uma pesquisa ali e eu procurei linkar, né, o lançamento do MNU, os fundadores do MNU com aquela frente negra que existia, né? Eu disse que foi bem famosa nos anos 30. Diz que muita gente que veio
e muitos fundadores participaram da Frente Negra, com Abdias Nascimento, né? E vários negros ali daquela época, né? Até eu tenho um depoimento dele aqui, que como acabou a Frente Negra, né? E eu não sei se ele foi um dos fundadores da Frente Negra, mas eu sei que o nome dele é linkado à Frente Negra, né? Então, ele diz que teve que acabou a Frente Negra devido à polarização política de suas lideranças. E eu acho que aí, a partir dali, as pessoas ficaram meio, né, não sei como é que foi, mas foi um grande avanço, né? Imagina, nos anos 30 e poucos, né, uma Frente Negra que até um tempo foi um partido, se não me engano, né? E então, dali, depois que acabou, eu acho que cada um, né, foi para um lado, aquela coisa toda, mas aí em 78, com a função da morte do menino, aquele estudante, né, aquela coisa toda, e os atos no regime militar, foi lançado o Movimento Negro Unificado contra a Discriminação Racial. Aí, depois de um tempo, que mudou para o Movimento Negro Unificado, que é o MNU, né? Aí eu pensava, assim, né, que quem é que não conhece a história do MNU, né? Eu acho que todo negro militante conhece. Mas aí, eu acho que esses dias, aí eu participando de uma live, né, de um deputado, e aí eu botei alguns como comentário, aí a moça entrou em contato comigo, né, aquela coisa toda. Aí ela me perguntou o que é o MNU. O MNU é Movimento Negro Unificado, é um dos mais antigos que tem aí, né, atuando, né, aquela coisa toda. Claro, a diferença é que ela era branca, né, mas ela queria saber o que era o MNU. Assim, pô, como é que em 2020 não saber o que é o MNU, né? Mas eu acho que é por aí, assim. E assim, e até ali a colega, que é dos quilombos, né, e o MNU teve uma luta muito grande dentro do Quilombo Silva, né, até muitos colegas acamparam lá em função da polícia, aquela coisa, até ele ser titularizado, né, titulado, não sei como é que se diz. Eu lembro que eu acho que eu estava chegando no MNU, assim, quando o Quilombo Silva foi titulado, foi muito legal, foi muito emocionante, assim, a construção, né, que o pessoal, Emir, Carme, Onir, né, eles tiveram um bom, eu acho que tiveram lá dentro, acho que até a partir dali que o Onir foi para a função da Frente Quilombola, né, que ele se distanciou do MNU, né, acho que é mais ou menos por aí. Eu não sei, seria mais por enquanto, né, ou a gente volta depois, como é que a gente faz? Né? Eu acho ótimo, eu acho ótimo as tuas colocações, né? Eu acho ótimo que tu traz. Nem todo mundo conhece a história do MNU. E o propósito, Verinha, o propósito de te trazer aqui é justamente divulgar o movimento e fazer as pessoas conhecerem que existe um movimento negro, existe um movimento organizado, existe um movimento, existem pessoas orgânicas que se organizam no movimento negro, porque às vezes parece assim que é um monte de gente gritando que não sabe de onde vem, para onde vai. Mas não, existe uma organização, existe um coletivo, existe um conjunto de pessoas que pensa a pauta racial, né? E não é de agora, e não é de hoje. Quando tu diz assim, o MNU tem 42 anos, isso não é pouca coisa. Claro, pensando a história do Brasil, né, ou a própria escravização dos povos africanos, é um espaço de tempo curto, mas pensando assim, que existe uma organização. E como é que a gente faz para se filiar ao MNU? Como é que faz para se aproximar do MNU? Quem pode? Pessoas brancas podem? Como é que funciona? Não, pois é, isso aí a gente teve já vários problemas, né, com isso, em congresso, que até a falecida Silvia, ali do Cinespress, já foi titulada como branca, né, a gente tem também a nossa companheira Genesi, lá também de Caxias, também tem esse problema, e no nosso último congresso agora, a Ângela Comunal, né, ela é do MNU, eu acho que 20 alguma coisa, né? 20 não é pouco tempo, né? Mas aí lá no meio das mulheres, ela foi. E aí eu ainda apresentei ela para representar o Rio Grande do Sul, aí vieram lá.
Ô, velhinha, como é que tu faz uma coisa dessa? Botar uma branca para representar vocês? Meu Deus, bom, foi um away. Então, brancos ainda não podem, né? Apesar de os nossos documentos aí não serem, não tem isso, né, específico, branco não pode, mas eu sempre digo para os nossos companheiros, né, eu disse, pô, eu acho que se tu lê o nome da entidade, tu já vai ver que é para negros, né, Movimento Negro Unificado, né, mas isso aí é uma coisa que a gente ia apresentar uma tese até agora no Congresso, que foi meio que adiado por causa dessa crise, né, toda. Mas, assim, o MNU aqui no Rio Grande do Sul, ele é organizado da seguinte maneira. Nós temos, até a gente não segue muito o estatuto nesse sentido, porque é ao contrário. Nós não temos uma coordenação municipal, né, ela já acabou, né, e a gente não conseguiu refazer uma nova gestão. Então, a coordenação estadual, ela vem de 2018 a 2020. Aí, como teve essa pandemia, também não vai ter eleição por enquanto, só quando acabar, né? Aí tem o nosso Congresso Nacional, aquela coisa toda. Então, nós temos 5 coordenadores, né? Que é o coordenador estadual, a secretária, coordenador de finanças, a coordenador de formação e o coordenador de comunicação. E mais 10 GTs que atuam junto com os coordenadores, né? Essa é a direção do MNU estadual. A composição nacional já é um pouco diferente, é bem diferente, né, da estadual, mas a gente aqui no estado, a gente atua assim, né, com esses 5, né, que digamos que seja executiva, e os 10 GTs, né, que a gente atua junto, né, e eu acho que eu acredito que nós somos um coletivo, né, como eu estou na coordenação estadual, mas eu não faço nada sem consultar eles, né? Porque eu acho que a gente tem que andar junto, né? Então, assim, antigamente o MNU tinha aquele critério, assim, era bem rígido, né? A gente diz que ele era bem rígido, hoje já amoleceu um pouquinho, aquela coisa toda. Que ninguém se filiava ao MNU sem estudar os documentos básicos, que são o Estatuto, a Carta de Princípio e o Regimento Interno. Se tu não soubesse, isso até o Márcio conta isso, mas se eu não soubesse na ponta da língua, eu sei que eu não podia me filiar, né? Hoje a gente já flexibilizou bastante, né? A gente já não tem essa coisa, mas igual a gente manda os documentos, dá uma lida nos documentos, se tu aceitar, a gente te envia, né, a ficha de filiação, né, para te filiar, aquela coisa toda, a gente vai fazer um ato de filiação. Até agora, para o Congresso, no final do ano, a gente teve bastante filiados novos, a gente ainda não conseguiu fazer uma plenária para apresentar, né, aquela coisa toda. A gente está até tentando organizar uma plenária um seminário de formação virtual para os novos, né, para a gente ler os documentos, né, dar uma orientação, porque a gente tem um grupo de filiados no Zap, e ali a gente tinha na média de uns 100 e alguma coisa, mas sempre sai um ou outro, né, aí quando vem os novos, assim, eu que recebo as fichas, né, eu boto o nome lá, o telefone e coloco no grupo, né? E lá pelas tantas vem lá me perguntar, mas como? Não sei o que eu estou fazendo aqui, como é que tem meu telefone, né? Aí eu digo, explico direitinho. Aí eu tenho o nosso companheiro de Santa Cruz, ele fica furioso quando um filiado sai, sabe o que sai do grupo, não sei o que. Eu acho que é a vontade de cada um, né? Eu acho que é todo mundo adulto, a gente sabe, né? Então a gente está vendo também como é que a gente vai fazer isso para manter, para reorganizar o grupo. Né? Então, eu acho que é mais ou menos assim. A gente tem um e-mail que eu posso passar depois, né? Quem quiser informações maiores também, né? E eu acho que é mais ou menos isso, né? A gente tentou organizar, apesar que a pandemia também nos engessou bastante, né? A gente não conseguiu ainda fazer uma reunião assim, né? Bem, com bastante participantes, né, que a gente conseguiu fazer uma, agora no dia 19 de maio, que a gente tinha algumas coisas assim para resolver, aí a gente fez, e agora vai tentar fazer esse seminário de formação, né, vamos ver se a gente consegue. Né? Tá bem, acho que é importante dizer isso para as pessoas, né, quem quiser estar se filiando depois, acho que é importante deixar esses contatos para as pessoas, até as pessoas podem também procurar a tua pessoa também nas redes sociais, a gente também, até eu mesmo me coloco à disposição também para estar ajudando as pessoas
a conhecerem mesmo o movimento negro unificado, a lerem os documentos, né, Dandara? A lerem os documentos, eu acho que é interessante, assim, até porque eles trazem um pouco da história política até do nosso país, né? Porque quando eu olho para o MNU, quando eu olho para a história do MNU, eu olho para a democracia nascendo no Brasil e eu olho a influência que isso teve também, né? Desde a Constituição, enfim, né? A gente se pauta também um pouco por ali, né? A Janete caiu, eu não sei se ela caiu na transmissão, Alan. Caiu? Tá bem, o Alan tá nos comunicando que a Janete, infelizmente, caiu ali na transmissão. Mas eu acho que é importante, Verinha, a gente entrar na discussão, que é a razão da gente estar aqui, especialmente, né? Que é como a pandemia tem afetado a vida do povo negro, né? Acho que a nível de Brasil, é importante explicar para as pessoas o que é o MNU para elas entenderem. Mas o MNU, ele está organizado em vários estados no Brasil, não só aqui no Rio Grande do Sul. E também ele tem se movimentado, especialmente agora com esse movimento internacional, né? Black Lives Matter, Vidas Negras Importam, e tem organizado também ações, sejam online ou presencialmente, né? Inclusive nos atos aqui em Porto Alegre, que o pessoal participou. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho sobre isso e o que o MNU está pensando sobre isso tudo que está acontecendo, né, no mundo, assim, sabe? Eu acho que... Ó, a Janete voltou. Voltou, Janete, caiu tua internet antes. Caiu a minha bateria. Agora eu botei direto no... Tá bem, ótimo. Tá bem. Quer passar para ela? Acho que sim, vamos aproveitar. Vamos te aproveitar agora, Janete. Sim, a Verinha estava contando a história do MNU. Tu pode contar um pouco para nós da história do Quilombo do Fidelix. Eu acho que nem eu digo, né? As pessoas às vezes não sabem que existe quilombo em Porto Alegre. Explicar para as pessoas o que é um quilombo e por que existe quilombo urbano em Porto Alegre. Se tu puder fazer esse relato para o pessoal. Aqui em Porto Alegre existem 7 quilombos urbanos. São o da Guaranha, o Silva, tem o Alpes, o Flores, o Machado, o Lemos, e agora o Lemos é o último, né? São 7. O Fidelix, que é este aqui onde eu moro. E minha bateria é horrível. Você está conseguindo pegar aí. Então, assim, ó, essas famílias que formaram os quilombos, são famílias que já eram da ilhota, no caso aqui, a Guaranha, o Fidelix, eram tudo famílias que se refugiaram aqui na volta, tipo, escondidas aqui. Inclusive, quando eu vim morar aqui, a gente tinha várias árvores e a gente ficava escondido aqui atrás, para não chamar atenção, porque Acho que está trancando a internet dela. E ela está contando algo super importante, né? A história dos quilombos em Porto Alegre. Inclusive, isso tem a ver com apropriação de terra e desapropriação, né? Porque, imagina, tem 7 quilombos urbanos. 7? Tem gente que não sabe que existe nenhum. Né? E aí ela vem e diz, tem 7 quilombos, né? Que também, agora, em período de pandemia, afeta diretamente também a vida e a organização deles, né? É verdade. O MNU está tentando fazer uma ação solidária para
arrecadar, né, uma grana para a gente comprar cesta básica para levar para eles, né? Nós tínhamos dinheiro em caixa para fazer as plenárias do Congresso no interior. Aí nós usamos para ajudar o seu, como é o nome dele? Aquele senhor lá de Gravataí, né, que perdeu a esposa. Agora esqueci o nome dele. Aquela família lá de Gravataí. A gente levou umas cestas para a família, para as 3 famílias dele, né? Então isso aí a gente, né, já levou uma grana, assim. Depois a gente ajudou uma outra companheira também. E agora a gente está tentando organizar essa ação solidária para levar as cestas básicas lá para acho que é para o Lemos que a gente vai levar a princípio, assim, né? Aí nós iríamos a semana passada, aí deu problema com a minha filha lá, que ela teve 2 colegas que positivaram, né? E ela ficou com medo, se afastou, fez teste e tudo, né? E eu disse, não vou sair enquanto não vier os exames, né? Aquela coisa toda. Aí agora vamos ver essa semana como é que a gente faz para levar a cesta lá para eles, né? A gente vê aqui em Porto Alegre, nós não conseguimos fazer essa ação solidária, assim, né, maior, né, mas eu vi que o Lídio é nosso companheiro ali do MNU, ele fez lá na Cruzeiro um bom trabalho, bem legal. A gente tenta, a Antelina põe nos grupos ali, né, pede ajuda, mas não sabe como é que está cada um também, né? Essa função aí também é bem pesada, a gente não pode também, né, tá julgando, né? A gente tenta fazer o que pode, mas é bem complicado. Eu vejo que a Dai ali tá fazendo um trabalho maravilhoso, né, com as mulheres aí na periferia, né, um trabalho assim que é bem legal de ver. Mas não é todos que conseguem. Ela não conseguiu. O que a gente tem visto, né, Verinha, especialmente é o movimento das comunidades, é um movimento externo na ajuda das pessoas, né? Assim, eu falo, por exemplo, a própria questão do auxílio emergencial, né? Quem mais precisava ainda nem recebeu. Ainda não recebeu a primeira. Quem não precisava que se inscreveu, né? Recebeu, né? Até os militares, né? Que teve toda a denúncia, receberam, né? Pessoal que estava até no exterior recebeu. Então, assim, aconteceram várias coisas bem bizarras nesse contexto todo, enfim, de pandemia. E a gente, infelizmente, eu tô dentro de um posto de saúde, né? A Janete trabalha ali comigo no modelo. A gente se dá conta disso, assim. Agora, no meio da pandemia, o prefeito cortou o vale alimentação do pessoal do IMESF, né? Então, tu imagina, a gente tentando mobilizar para as comunidades, e aí quando tu vê o trabalhador que está do teu lado, também está sem o vale alimentação, né? A Janete voltou. Janete, nós queremos que tu conte mais sobre os quilombos. Vou parar de falar que eu não... Isso. Agora eu voltei porque o telefone melhorou. Agora não tem volume. Cadê o volume? Oi, estão me ouvindo? Não sei. O volume. Estamos ouvindo. Agora... Tá. Não, aí é o seguinte, gurias, eu estava contando a história aqui do nosso quilombo, né? Então, a gente ficava escondido, tipo, porque a prefeitura não podia nos achar. Mas, na época, ainda não tinha o direito de ser quilombola, porque aquela lei, quando o Fernando Henrique, aquela lei que dava direito aos quilombolas terem direito à terra, quando o Fernando Henrique entrou, ele vetou, né, aquela condição das pessoas terem esse direito. Aí, quando o Lula entrou, ele reabriu, no caso, ele disse, não,
agora vocês podem ter direito à terra. Então, a gente descobriu o programa Brasil Quilombola, que o Quilombo dos Alpes ali e o Quilombo Areal já tinham entrado. E aí teve 5 despejos de casas aqui na comunidade, e a gente não sabia o que fazer. Então, a gente correu, porque a gente já tinha entrado com o pedido do autorreconhecimento, só que naquela época era bem complicado também. Aí, o que aconteceu? Aí a gente correu lá, na Defensoria, no Ministério Público, e a gente conseguiu entrar, retornar com aquele processo e ativar ele. Aí, em 2007, a gente recebeu o reconhecimento do autorreconhecimento, né, que chama, a gente recebeu. Aí veio todo o processo, a burocracia toda aquela, mas aí foi feito o estudo antropológico, que foi comprovado que essas famílias que estavam aqui, que vieram de Livramento, e uma foi trazendo a outra, e aquela coisa, tipo, tudo meio por debaixo dos panos, porque a gente tinha medo, porque toda hora tinha a fiscalização da prefeitura para nos tirar daqui. Existia semanas assim que a gente estava com o coração na mão, tipo, eles vão vir. Tanto que quando eles vieram e derrubaram 5 casas aqui, a gente entrou num verdadeiro pavor. Isso aqui era uma loucura, porque eles entraram aqui com patrola, quebraram todos, eles derrubaram as casas, e essas pessoas perderam seus documentos, suas fotos, sua identidade como pessoa, sua história, tudo foi perdido, porque eles entraram para derrubar, tiraram as pessoas para fora, e não deu tempo de ninguém ir lá pegar, pelo menos as suas coisas, né, tipo, pessoais, assim. Aí, depois que a prefeitura derrubou, que tiraram, colocaram nos caminhões, aí que foi colocado um destino, agora eu vou deixar minhas coisas ali no vizinho, outros não tinham nem para onde ir. Alguns foram levados até para o lixão ali na época do lado do Beira Rio ali, e assim foi muito sofrimento. Aí, quando a gente conseguiu entrar com esses processos junto ao INCRA, aí nós tivemos mais uma segurança, uma tranquilidade, entre aspas, de ainda estarmos aqui graças a esse programa do Brasil Quilombola, mas isso nada também foi, nada é efetivo, por quê? Porque esse racismo inconstitucionalizado que tem, nunca dá direito a nada, tipo, tu tem o direito, tu tem o direito, mas quando tu vai procurar esse direito, quando tu quer efetivar, na verdade não tem, é uma mentira. Por quê? Porque nós estamos com processo, vocês têm direito a isso, só que tu tem direito a uma coisa que tu não pode pegar, não é uma coisa efetiva. Então, isso sempre deixou a comunidade sempre insegura. E isso causa o problema psicológico, várias questões até de saúde, né? Até em condição, assim, da saúde agora, que fala, assim, que a gente tem que ter uma saúde emocional, é a principal saúde, né, do ser humano, porque se tu estiver tranquilo, se tu tiver teu trabalho, se tu tiver uma condição, a tua saúde física também, ela te favorece, né? E o negro, geralmente, ele não tem essa saúde psicológica, porque é sempre muita pressão, os direitos são tirados, né? Geralmente, até em função dos quilombos, porque, tipo, todo mundo sabe que tem o direito à terra, que teria direito de todo mundo ter seu canto aqui, ficar tranquilo. O direito tem, só que não é efetivado em nenhum momento, porque não dão a nossa titularização, não deram até hoje. Tu vê, fazem quantos anos que a gente vem nessa luta? E o único quilombo titulado em Porto Alegre é o Quilombo Silva. O Guaranha aqui, eles têm uma autorização da prefeitura, um reconhecimento, mas ele não tem o título efetivo, não tem, porque muita gente que pensa que o Quilombo da Areal tem, não é verdade.
O único que tem é o Silva, mas até em função do Silva, ele tem um título que também tem uma parte lá que tem famílias que são no caso, que são os proprietários, que têm os documentos, que o governo não conseguiu comprar. Então, tem alguma parte lá que também não tem totalmente, mas tem o título ali onde eles têm o título efetivo mesmo, né? Mas é super complicado, né? Isso que tu tá falando é bem interessante para as pessoas também entenderem, né? Que o quilombo, numa prática, então, efetiva, ele ainda não se concretizou, então, enquanto direito. Ele não saiu completamente do papel. Então, imagina, em meio de uma pandemia, vocês ainda têm mais essa insegurança do ponto de vista jurídico, inclusive, né, de daqui a pouco acabar perdendo o espaço onde vocês estão morando. Mas, e também para as pessoas entenderem, né, o que é o quilombo, acho bem interessante os elementos que tu traz, né, desde o início, quando tu diz assim, o quilombo é um lugar de as pessoas se esconderem, é um refúgio, né, historicamente, o quilombo, ele cumpriu esse papel, mas também ele é um lugar onde as pessoas se auto-organizavam, né? Então, como é que é o funcionamento interno de vocês enquanto comunidade quilombola? Como é que é essa coisa de coordenação? Como é que funciona internamente o quilombo, Janete? Bom, aqui funciona assim, ó. Graças a Deus, a gente é uma comunidade que todos, apesar de não estar toda hora junto, mas assim, todo mundo é bem unido, todo mundo se dá super bem. Agora mesmo, as pessoas têm bastante consciência, em função da pandemia. Não se vê pessoas, tu sai agora aqui na rua, tu não vê ninguém transitando, tá todo mundo assim evitando o máximo, tá saindo, porque tem bastante consciência das pessoas aqui. Os idosos estão praticamente isolados mesmo, tu não vê ninguém. E o que acontece? Muitos jovens aqui ajudam também os idosos. Nós aqui procuramos um ajudar o outro, porque tem pessoas que estão operadas ou estão com algum problema de saúde. O que o vizinho faz? Precisa ir comprar alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, a gente vai e tenta ajudar. Eu mesma, como agente de saúde, também faço, além do meu trabalho de quilombo, daqui da coordenação do quilombo, também procuro fazer o meu trabalho de acesso ali ao posto, né, o que eu puder fazer, inclusive umas máscaras que eu peguei um dia lá para o pessoal aqui, o Rudinei também esteve aqui trazendo máscaras, fizeram vacina. A única coisa, assim, que o pessoal não gostou agora foi a questão da ESF, que nós tinha ali a sala 39, que a gente era atendido ali, com um olhar diferente, porque era, tipo, os médicos já tinham aquele contato direto, né, com a comunidade, com os quilombolas, e agora foi tirado, né, mais uma coisa que foi tanta luta para conseguir ter essa organização do negro ser tratado com aquele diferencial em função das doenças, né, que são, tipo, pressão alta, né, que muitos remédios não têm o mesmo efeito que tem no branco, né? Então, tinha o médico mais caracterizado para o atendimento ali do povo negro, do quilombola, do mais vulnerável, digamos assim. E agora nos foi tirado, né? Uma coisa assim que todo mundo ficou muito triste aqui na comunidade, porque, tipo assim, o doutor Ricardo, sabe, o fulano. Então, essas coisas são percas que todo mundo teve, que, tipo, coisas que foram muita luta para conseguir e, ao mesmo tempo, depois perder, né? Então, é bem complicado. E as questões também de muita coisa, assim, que a gente tem vontade, às vezes, de fazer, mas também que
não tem como, né? Tem muita dificuldade no meio do caminho, digamos assim, né? Então, foram coisas que o pessoal reclamou bastante aqui, tipo, ficaram muito chateados de ter saído ali, né? Porque agora são atendidos com todos ali, né? Mas é que eles tinham um vínculo. O vínculo com a doutora Ana, o vínculo com o doutor Ricardo, o vínculo com o doutor tal. Então, todo mundo tinha aquela amizade, né? Inclusive, o doutor Ricardo era um doutor que ele pegava aquele velhinho assim, e abraçadinho, até chegar na sala dele. Era aquela coisa, sabe, tipo, muito bacana, né? Então, é uma pena que essas coisas vão se perdendo, esses direitos, né, conquistados que tu perde, né? Então, isso aí o pessoal reclamou bastante. Olha só, Janete, a Sandra Pinheiro está perguntando do Quilombo dos Alpes. Na verdade, tu respondeu que só tem um quilombo com titulação em Porto Alegre. Só eu queria que se tu pudesse repetir de novo, que mais pessoas entraram também agora na live, porque assim é um processo longo, né? Não é simplesmente pedir a titulação e já ganhar. Na verdade, só o Quilombo do Silva tem, e ainda nem é uma titulação 100%. Tu explicou antes, né? Isso, tem uns prédios ali que eles ainda não conseguiram, porque são donos, existem proprietários que querem negociar por valores, porque o Silva é o metro quadrado mais caro de Porto Alegre, porque é ali perto do Shopping Iguatemi. Então, ali eles tiveram uma luta grande em função do valor, né, da terra. E aí eles conseguiram, mas ainda tem uma parte ali que eles estão batalhando para conseguir, mas eles já são titulados perante o governo federal, eles são tudo legal. Agora, os outros quilombos ainda estão na luta, né, esperando, porque foi feito o estudo aqui no nosso quilombo, porque nós temos aqui descendentes de escravos, realmente teve carta de alforria de pessoas aqui que apresentaram, porque às vezes as pessoas ficam assim, ó, mas isso aí não é quilombo coisa nenhuma, isso é um bando de aproveitador que entrou ali, e tem toda essa questão, porque além de tudo tem todo o preconceito, tem várias coisas que as pessoas falam, né? Mas não, foi feito o estudo, tem o pai do Sérgio Fidelix, que é o nosso criou, né, que é no caso, o que, vamos dizer assim, o mais idoso, digamos assim, né, da comunidade, que agora ele até está doente, mas eles vieram com toda uma história, né, de escravidão na família. O seu Barnabé, que agora até faleceu também, do irmão da dona Neuza, que também vieram com história dos avós da escravidão, Damasceno também, que a avó também tinha uma autorização da polícia para poder esmolar na rodoviária de Livramento. Então, assim, foi apresentado documentos que essas pessoas vêm de uma família da escravidão, de todo um sofrimento, sabe? Tipo, todo um sofrimento, uma coisa que veio para, tipo assim, não teve muita alternativa para essas pessoas. Migraram para Porto Alegre, tipo, para procurar uma melhoria de vida, graças a Deus, hoje em dia estão bem, mas eles vêm tipo assim, tu vem de um sofrimento, né, de família, de tudo que aconteceu. Então, tudo isso foi feito um estudo, né, para ver, e aí todo esse contexto das pessoas, de se organizar aqui dentro de uma comunidade, escondida atrás das árvores, uma perseguição, depois despejo, então são várias, é uma resistência, porque o que é o quilombo? O quilombo nada mais é do que resistência. Nós vamos resistir, nós vamos lutar, eu sou uma das fundadoras que eu tenho lutado muito aqui pelo quilombo. Eu sempre fui uma pessoa que eu lutei, eu fui em defensoria, Ministério Público, prefeitura, todas essas correrias da parte burocrática, às vezes, assim, ó,
eu não vou muito nessas questões de, tipo, na reunião, essas reuniões mais assim, televisão, essas coisas que o Fidelis faz, de se apresentar, mas eu fico pelo lado mais, assim, administrativo, de tentar conseguir sempre estar lutando pelo quilombo, até em função das invasões que nós já tivemos aqui. Nós já tivemos duas casas invadidas, uma que agora tiraram a pessoa dali, que são grileiros que entram aqui para tentar vender. Eles pegam uma parte de um terreno, uma casa, e eles querem fazer comércio, e a gente não quer deixar, porque todo mundo que está aqui é porque não tem onde morar. Aqui é o nosso lugar, é aqui que a gente quer ficar. A gente não está aqui para vender, para fazer dinheiro, para fazer comércio. A gente só quer morar tranquilo na nossa. Então, quando entra esses grileiros para vender, a gente sofre muito, porque é perseguição, eles tentam fazer maldade, inclusive já entraram na minha casa para me matar de arma, entendeu? Nossa. Então, não é fácil, tipo, tem muita coisa, assim, se a gente for contar tudo, vai Tem muita coisa em jogo, muita coisa em jogo. muita coisa em jogo. Então, o quilombola em si, ele sofre bastante, né? A discriminação, o preconceito também de te dizer assim, eu moro num quilombo. Tipo, como assim? Tu mora num quilombo? Eu moro num quilombo urbano. Né? E as pessoas ficam meio, tipo, o que é isso, né? O que é quilombo? Do que ela tá falando? Tipo, mas como? Às vezes tem pessoas que dizem assim, pô, mas tu não é negra, tua pele não é negra, sabe? Tipo, Sim. mas todos os brasileiros têm uma descendência, né? Não existe um brasileiro assim, eu sou 100%. Não tem, nós todos temos, né? Na família, avós negros. Brasileiro, em geral, mais de 50% é a descendência do negro, né? Só que às vezes a pessoa tem uma pele mais clara, outros uma pele mais escurinha, mas na verdade a gente sabe como é que funciona, né? Então as pessoas ficam às vezes assim, mas tipo, como assim? Tu quilombola? Eu escuto muito isso, né? Eu sempre escutei, até quando eu chego nos lugares, né? Mas eu sou quilombola, tenho muito orgulho de ser quilombola, me adaptei muito bem, vim para cá, construir junto com o Fidelis, junto com a comunidade aqui, sabe? A gente é uma comunidade de pessoas trabalhadoras, todo mundo aqui sempre trabalhou. Quando vem pessoas invadir, que são pessoas que não são bom, não querem nada com nada, tipo, pessoas que não são que não andam na mesma vibe que a nossa, a gente faz de tudo para tirar mesmo, porque a gente quer pessoas como nós aqui, que trabalha, levanta cedo, trabalha, estuda e vai à luta. E a nossa vida é tranquila, assim, sabe? Bem bacana. Eu acho legal que tu conta, Janete, que o quilombo urbano, ele tem uma ligação direta com o passado de escravização, né? Não é simplesmente assim, aqui é um quilombo. Não. Teve alguém que foi escravizado, teve alguém que saiu do cativeiro e que ocupou aquele espaço ali. E por isso que, depois de estudos antropológicos, se diz, aqui é um quilombo, né? Então, não é assim na cabeça de vocês que se diz que o lugar X ou Y é um quilombo. Que as pessoas perguntam, como é que sabe que ali é um quilombo? Alguém foi escravo, alguém foi escravizado para aquilo ali virar um quilombo, né? Então, isso é muito importante de explicar para as pessoas também. E em relação à pandemia, acho muito bom que tu traz, que vocês também estão se organizando internamente para proteger os de vocês, né? Exatamente. Até as questões agora de alimentos para a comunidade, veio os alimentos, né? Que é um direito do quilombola, né? Inclusive, muita gente não entende assim, mas tá chegando alimentos, tá chegando os ranchos para vocês, né? Mas
é tipo assim, é um direito, é uma reparação, né, que as pessoas às vezes não entendem. Ah, mas por que que vocês ganham? Porque é uma reparação. Eles sabem que tem uma dívida histórica, né? Que as pessoas não entendem isso, as pessoas não conseguem entender assim, ó. Ah, mas por que isso? Porque é tanto preconceito, é tão grande, é uma coisa tão construída que ficou difícil, assim, mesmo às vezes até as pessoas que estão ali naquele ambiente, às vezes entender, porque se construiu muito na escola, nos nossos livros de história, muita coisa que não tem a ver com o que realmente aconteceu, né? Só tu indo a fundo, tu estudar, tipo, tu entender o real, o raciocínio do que significa, né? O preconceito, a discriminação, os quilombos, o negro, toda uma história, uma trajetória, né? Então, é uma história, assim, de dor, mas ao mesmo tempo de resistência, né? Porque ao mesmo tempo que teve toda essa dor que muita gente passou, mas também é uma trajetória de luta que a pessoa tem de se orgulhar de ser um guerreiro, né? Um guerreiro, um forte, sabe? Um soldado forte, assim, tipo, eu batalhei, eu venci, eu consegui. Isso é bonito também, tu vê, né? Porque muitos quilombolas, muitos quilombos de Porto Alegre aqui tem uma história bem triste, tipo a história do Alpes ali também, aonde mataram pessoas, moradores, porque pessoas queriam invadir o território, daí os coordenadores lá, os presidentes, quiseram, tipo, afrontar, não, aqui é nosso território, e acabaram morrendo. Então, tem sempre histórias bem tristes, assim, dentro dos quilombos. Se for ver a fundo, aquelas pessoas sofreram muito para conseguir ficar ali naquele território. Mesma coisa aconteceu aqui, teve muita pressão, porque aqui é uma área também considerada nobre por eles, porque aqui o agronegócio fica enlouquecido com esse valor, porque a terra aqui vale bastante, a Cidade Baixa, a Zenha, aqui também é um território bem valorizado, né? Então, é bem complicado nessas questões. Então, todos ficam com aquele olho, ai, vamos tirar aquela vilinha dali, porque a gente quer construir um prédio. Aí já chegaram a dizer que iam construir até uma creche, que iam construir não sei o que, era tudo mentira. Teve lindeiros que tem aqui perto, aqui na esquina, que quando foi feito o despejo das casas, eles pegaram os terrenos gratuitamente da prefeitura e queriam fazer os seus pátios. Quer dizer, eles tiraram as pessoas dali para eles fazer aumentar o pátio deles. Tipo, então tu bota uma pessoa morar na rua porque tu quer aumentar o teu pátio? Mas por quê? Sabe? Que absurdo Então, isso. é uma questão de humanidade também, porque tu tem que ver o ser humano como uma pessoa, um sentimento, tu não pode ver só como dinheiro, só como, ai, tipo, agora eu preciso daquilo ali, eu tiro, jogo lá como eles fizeram aqui, ó, no próprio a ilhota aqui, ó, a maioria dos negros que estavam aqui, eles levaram para Restinga. Essas pessoas teriam direito de ter ficado aqui. Aí, tipo assim, ó, tu tira a pessoa onde as pessoas estavam estudando, onde as pessoas estavam trabalhando, aonde essas pessoas já tinham todo um vínculo, toda uma história, tu tira a pessoa daqui e faz de novo, tu faz a mesma coisa que já foi feito. Quando tu foi lá na África e pegou aquelas pessoas e trouxe para cá, troco de pinga, e depois tu botou essas pessoas aqui sem identidade nenhuma. E daí tu simplesmente joga essas pessoas como se elas não tivessem sentimento, elas não tivessem dor, elas não tivessem nada, como se elas são ninguém. E cadê a humanidade? Cadê o ser humano? Cadê a pessoa? Não existe, então. Só existe a tua visão empresarial, entendeu? A história se repete.
Então, é assim que esse racismo institucionalizado, ele age e continua assim, porque o mesmo que escravizou, ele continua escravizando ainda, ele continua fazendo, porque não teria por que ter tanta burocracia para reconhecer que essas pessoas estão vivas, elas estão ali, elas estão vivendo ali. Isso aqui, por exemplo, era um córrego, aqui onde eu moro, ele era o riacho, onde passava o riacho aqui, onde era cheio de água, tipo um... Era o riacho que cai aqui no Riacho Ipiranga. Então, isso aqui ó, foi automaticamente foi fechando, todo mundo foi fechando, foi arrumando. Não seria uma terra que teria dono. Não é assim, o fulano é proprietário. Não, isso aqui era tipo do município mesmo. Então, seria fácil o município legalizar e dizer, não, vamos deixar essas pessoas morando tranquila ali. Não, mas é sempre a burocracia, e não desenvolve nunca. E daí vem leis, vem várias coisas, mas na hora de efetivar, nada acontece. Entendeu? Sim. Acho bem grave isso, essas coisas que tu diz, né? Porque para resolver a vida do povo negro, para resolver a vida das pessoas negras, as coisas elas são muito burocratizadas. As pessoas já estavam ali, né? E muito lindo isso, e muito, ao mesmo tempo muito triste. A história se repete, arrancaram da África, arrancaram dali, jogaram na Restinga, né? Tiraram as pessoas só para aumentar o pátio. São coisas assim tão absurdas de ouvir, né? Bem grave. E aí a gente fica pensando no meio de uma pandemia, né? Que é o grande debate, assim, como é que fica a vida dessas pessoas negras em meio a tudo isso? Porque tu citou algumas coisas ali em relação ao posto de saúde, mas como é que tá a vida de vocês frente à pandemia? Porque, assim, a gente tem visto que as pessoas estão se virando para ter comida na mesa, né? Tu contou aí a questão do rancho e tal, mas as pessoas antes trabalhavam, saíam para trabalhar. Como é que tá o pessoal do Quilombo que tá obrigado a sair para trabalhar? Como é que tá isso? Pois é, as pessoas que trabalham assim, tipo, na construção civil, tipo, tem meninos aqui que fazem pequenos trabalhos, tipo, ajudar numa mudança, não é um trabalho formal, existe muito trabalho informal. Então, o que acontece? Essas pessoas, elas não estão conseguindo, porque, tipo, não estão chamando para pintar uma casa, porque as pessoas estão tá todo mundo parou, né? Por mais que tem pessoas que tenham dinheiro, tipo, tem pessoas que têm dinheiro para mandar arrumar o pátio, pintar, tá normal o salário dessas pessoas, não mudou em nada. Mas esse menino que limpa o pátio, esse menino que vai lá e pinta uma janela, esse menino que vai lá eles não estão sendo chamados, né? Então eles estão naquela condição de não poder estar fazendo o trabalho mesmo para eles poder ganhar um dinheirinho, né? Claro que está vindo uma cesta básica, o CRAS está apoiando, tem um certo apoio, mas isso é pouco, né? Porque, inclusive, o que eu tenho notado até de pessoas, moradores de situação de rua, é que essas pessoas, elas não estão tendo, assim, uma condição de mesmo pegar esse auxílio emergencial, porque tem pessoas que não têm um telefone celular para poder fazer, tem pessoas que não sabem fazer, entrar ali e preencher seus dados. Eu, no meu ponto de vista, se eu fosse alguma pessoa que pudesse ter uma voz, eu vou botar minha voz agora aqui, ó. Eu teria, se tivesse alguma condição, de, tipo assim, ó, botar pessoas para ajudar essas pessoas a fazer isso. Teria que ter do governo mesmo, uma instituição, alguma coisa, prefeitura, e tipo assim, ó, vamos usar um computador agora aqui, ó, vamos agendar essas pessoas, sei lá, vamos fazer alguma coisa para essas pessoas ter alcance, porque tem muita gente que não recebeu, tem gente que não sabe nem como fazer, tem moradores aqui de situação de rua aqui na minha esquina aqui, ó,
que moram ali na rua, fazem a comida deles na rua, tem aqui na Ipiranga ali, todo mundo passa ali e vê, porque a gente passa pelas coisas como se fosse super normal, né? A pessoa morando ali na rua, não tem um teto, não tem uma cama, fica, tipo, sentado, e para nós parece que banaliza, né, o ser humano, tipo... eu tenho coisas às vezes que eu choro, porque eu sou muito emotiva, eu sou uma pisciana, assim, sabe? Tipo, eu não gosto de ver, essas coisas me incomodam, entendeu? Elas me incomodam demais, então às vezes eu fico pensando assim, pô, mas tinha que ter alguém para pegar e fazer um cadastro dessas pessoas, encaminhar pelo menos para elas terem o direito de receber esses R$ 600, né? Porque essas pessoas não recebem nada, elas não recebem, elas estão só de doações das próprias pessoas como nós, que são pessoas simples também, que pouco têm, mas que a gente oferece aquilo que tem. Tipo, a gente pode ali dar uma ajuda, elas estão vivendo de ajuda de outras pessoas, mas não tem nada assim do nosso governo, da nossa prefeitura, de uma prefeitura se organizar e dizer, não, vamos acolher essas pessoas que estão morando na rua também. Elas são seres humanos, elas sentem frio, elas sentem dor, elas sentem fome, elas precisam de um olhar diferenciado. Gente, nós não é todo mundo igual, não é como dizem, todo mundo igual, não é. Perante a lei brasileira, nós somos todos iguais, somos lá no papel, mas na hora do vamos ver, não somos, não somos. Tem uma baita diferença, porque é jogado. Isso que tu tá dizendo é muito importante, porque assim, ó, a gente vem num desmonte do SUS e também da assistência social. Então, assim, ó, a gente está sentindo o impacto da pandemia, essa ausência que tu tá falando, justamente nessa coisa da assistência social, porque essa falta deste serviço para ajudar essas pessoas a acessar o direito do auxílio, ela está pendente, entende? Já faz um tempo, não é de agora, que tinha iniciado um desmonte também da assistência social, né, gurias? Então, a gente sabe a quem afeta diretamente, né? É o povo negro. Qual é a maioria das pessoas que estão em situação de rua? Qual é a cor delas? Né? É preta, né? Então a gente vai ver assim que é o racismo institucional assim, ó, gritando nos nossos ouvidos, cada né? vez que... E não adianta, não adianta. A Janete é completamente certa. As pessoas perderam a sensibilidade. A gente naturalizou ver alguém dormindo na rua. Não é normal alguém dormir na rua. Não é normal alguém não ter um teto para dormir, né? E, ao mesmo tempo, o Estado brasileiro ignora isso, o município, o Rio Grande do Sul, enfim, e a gente não tem uma política, porque a gente fala enquanto movimento social, né? A Vera do MNU, a Janete do Quilombo, né? E a resposta do Estado brasileiro para isso? Eu não sei, Verinha, se tu quer comentar também sobre isso. Não tem. Não, eu até estava lembrando, assim, que também banalizou a morte, né? A brigada militar pode matar, que é normal, né? Tu vê um negro caído ali, né? Espancado pela brigada, tá normal. Eu acho que o anormal é o que aconteceu nos Estados Unidos, né? É filmar e largar nas mídias e aconteceu o que aconteceu. Isso é o anormal, né? Que parece que despertou, assim... Né, mundialmente, né, porque aconteceu coisas assim, né, bem incríveis, 10 dias nos Estados Unidos ou mais. A gente vê na televisão aquilo ali e dali uns dias de novo a gente volta ao normal, tipo, porque não tem nada efetivo, porque não tem porque é tudo assim, ó, é só, existe tudo. Mas e o que funciona? O que realiza? Vamos realizar alguma coisa? Vamos fazer uma coisa só e vamos realizar? Eu acho que teria que ter assim, ó, vamos fazer uma coisa, mas essa nós vamos realizar. O que não acontece, existem várias leis, mas não acontece porque não tem vontade política, não tem humanidade, que eu acho que falta muito, né? Então, é muita coisa assim, que se tu for analisar, é uma vergonha às vezes, sabe? Tu vê coisas que tu
tu te sente mal até de tu ver e dizer, meu Deus, como é que isso acontece, né? A gente fica pensando assim, como é que acontece tanta bandidagem em cima do mais fraco, sabe? Tanta E fica por isso, né? E fica por isso mesmo, né? Aquele rapaz, o engenheiro ali de Marau ali, olha a defesa da brigada. Olha o que eles disseram, né? Olha o que eles alegaram. Gente, o que é isso? Isso não existe. Como é que é? Legítima defesa imaginária, né? O que é isso? O que é isso? Pois é. Em pleno 2020, né? É um negro, é menos um negro, né? É menos um negro. Que É a maioria da população, mas que não tenha, que a minoria domina e ele não tem a força para. Por quê? Porque tu não vê negro, poucos negros no poder. São poucos. Sim, isso não tem. Não tem a isso, gente né? trabalha ali mesmo com médicos ali, né? No posto mesmo. A gente não vê médicos negros. Mas tu não vê, não é porque essas pessoas não queiram. É que tem uma história atrás que tu não consegue fazer uma medicina. Não porque o negro seja menos inteligente. A nossa caixa craniana é igual. Entendeu? Até tenha negros formados, né? Mas não tem oportunidade de estar empregado ali. São poucos, né? São poucos. São poucos em função de toda a história ali atrás. A história que vem atrás, que não te oportuniza de tu poder mudar a história, né? E muitas vezes, por esses acontecimentos, a gente que está no movimento negro, a gente se sente, como é que eu vou dizer assim, inútil porque tu não pode fazer nada, tu não pode mudar nada, tu não consegue mudar nada. Impotente, né? Impotente. É isso mesmo, é essa palavra, né? Aí, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Se eu não vou mudar nada, né? Se eu não posso fazer nada, é só, né? É uma pessoa me pedir ajuda e eu não saber o que eu vou fazer. Não saber como ajudar aquela pessoa. Porque tu chega lá e tu é barrado. Tu chega e é barrado. Mas, guria, eu acho que a nossa grande tarefa nesse momento, tá? Quando a gente se propõe a fazer esse tipo de debate, de trazer o que é o MNU, de trazer o que é um quilombo urbano, a gente está deixando em negrito, a gente está deixando bem demarcado para as pessoas a nossa posição. Eu acho que isso é a primeira coisa, e a gente está começando a construir no imaginário de quem não sabia uma nova consciência de que isso existe e de que isso é importante. Então, muitas vezes, a nossa transformação, ela não vai ter um resultado imediato agora, hoje, tá? Mas o movimento, ele é isso, ele vai movimentando para as coisas mudarem. Então, não necessariamente vai ser um toque de mágica, né? Mas pensa, o MNU tem 42 anos. 42 anos e é a mesma luta de 42 anos atrás. Isso. Né? Mas olha os avanços. Quilombo. A gente já titula quilombo. Antes nem isso não acontecia. Então, assim, os movimentos, eles foram acontecendo, eles seguem acontecendo. O importante é a gente não parar de se movimentar, porque eu só saberia que existe movimento negro porque alguém se movimentou antes de mim. E tem gente que hoje está ouvindo nós falar e só vai saber que existe porque nós três estamos aqui falando que existe e que precisa que as pessoas se movimentem. Então, assim, por mais que a gente em algum momento se sinta impotente, né, frente a todas essas dificuldades, frente a um governo Bolsonaro, né, eu acho que não é o momento de desanimar, entende? É o momento justamente da gente dizer assim, ó, não dá para ficar parado, a gente precisa se movimentar, a gente precisa falar, né? Então, assim, eu quero agradecer muito vocês. Nós já vencemos a nossa 1 hora de pretaria. Eu disse para vocês que a gente vai falando. A gente passa muito rápido, é verdade. Aprendi mais um pouco aqui hoje com vocês, com as duas maravilhosas.
E eu creio que quem está nos ouvindo, a Isis entrou agora no programa, também está mandando, né? Um oi para a gente. A Isis, ela é do Sindicato dos Bancários, ela também é do Movimento Negro, faz muita luta sindical, né, Isis? Um beijo para ti. E eu acho que é isso, assim, sabe? Quando a gente traz a pauta de explicar mesmo para as pessoas. Eu esses dias fiz um vídeo e disse: parem de postar Vidas Negras Importam se vocês não vivenciam isso. Sabe? Vidas negras importam, tá? Importa para quem? O que tu tem feito com isso, sabe? Porque vidas negras, a gente sempre disse que vidas negras importavam, né? E agora virou uma hashtag. E aí, sabe? A Janete acabou de dizer o que mudou. Não, assim é falar sobre racismo estrutural, mas o MNU já vem falando de racismo estrutural há 42 anos. Né? Há 42 anos ele vem falando nisso. Agora virou moda. Por quê? Por quê? Moda mesmo. Né? Eu acho moda, bonita agora. Eu acho que tem várias coisas aí, né, Verinha? Acho que tem várias coisas aí. O capitalismo, gurias, ele se apropria, inclusive, da nossa luta para, inclusive, vender a nossa luta. A nossa luta vira produto. A nossa luta vira todo um camiseta, a nossa luta vira produto de cabelo, a nossa luta, entende? A nossa luta vira comércio, tu entende? Mas a gente não pode deixar. Porque tá vendendo livro, né? Tá vendendo livro. Exatamente. É uma coisa que tu tem. Porque a nossa luta também é contra o capitalismo. A nossa luta também é contra o capitalismo. Esse livro, então, assim, eu só queria dizer assim, né, que nessa função nessa festividade, né, não sei se dá para dizer isso, dos 42 anos do MNU, já teve uma plenária nacional com os fundadores, né, aquela coisa toda, e vai ter uma outra no dia 7, que é onde fecha, né, esse tempo de festejo aí, né. Então, tem várias agendas ali nacional, até nossa mesmo, que não deu tempo de a gente passar aqui, mas uma outra hora a gente passa, né? Então, quer dizer que a nossa orientação é nos cuidarmos, ficarmos em casa, porque a maioria do MNU já está em grupo de risco, como eu digo, né? Eu não posso também dar uma de guriazinha, né? Eu tenho que me cuidar. Então, a juventude tem que ir para a rua, vai para a rua se puder, né? Vai nos representar. E eu estou aqui louca para ir para a rua, mas eu não posso, né? Porque eu tenho criança em casa e também já não tenho mais, né, idade, mas fico aqui torcendo, né, para tudo dar certo aí. E eu não desanimei, gurias, foi só um desabafo, assim, porque eu acho que depois que tu entra no movimento, tu não tem como sair. Não tem como sair, porque se vai sair uma reunião que eu falte, eu fico, meu Deus, por que eu não fui, né? Sabe? Então, eu não me vejo fora do movimento, né? Não, é bem assim, é uma cachaça, é uma cachaça. Eu parei de fumar, mas tem um movimento negro aí na minha vida, né? Então, eu só troquei os vícios. E obrigada pela oportunidade aí, Jerusa. Eu nunca me imaginei assim. Tá, muito obrigada mesmo. Que legal. Janete ia mostrar um livro, nós queremos ver o livro que tu ia mostrar. Esse aqui é o livro que tem as histórias dos quilombos de Porto Alegre. Aqui estão os... Bota mais para frente. Tem toda a história de Porto Alegre, dos quilombos urbanos. Ele foi inaugurado na Feira do Livro esse ano. Foi feito pelas escolas, os alunos das escolas, aqui do Protásio e do Emílio Massot, e aí das escolas também lá do Silvas, de todas as escolas próximas aos quilombos. É bem bacana esse livro, até aconselho. Ele está disponível aonde? Nos colégios, na biblioteca pública? Onde é que tem disponível? Ou ele tem uma versão online, alguma coisa assim? Este livro aqui, eu acho que pela frente, quilombola, mas eu vou me informar bem direitinho, depois eu passo para quem quiser, porque foi o pessoal da frente, a iniciativa deles fazer esse livro. Legal, toda a história dos quilombos urbanos. Aqui tem todos os quilombos urbanos de Porto Alegre, bem bacana.
na visão Eu dos acho legal alunos, isso, né? professores. A nossa história ela é muito oral, a nossa história negra ela é muito da oralidade, né? E quando a gente tem essa possibilidade de escrita, e que legal que é institucional, né? Que é um livro que foi feito pelas escolas. Sim, Eu acho muito legal isso. Que fique o registro, né? Uhum. Bom, eu quero agradecer, então, a oportunidade. Eu nunca me imaginei falando assim ao público, porque eu sou super tímida. Mas eu agradeço pela condição, assim, como quilombola, de poder desabafar um pouquinho das nossas questões, né, que são bem complexas, mas eu sempre lutei e batalhei e vou continuar, porque eu sei que a luta não para aqui, é uma luta contínua, né? Mas agradeço a oportunidade e fiquem em casa, cuidem-se, porque esse vírus, ele é bem complicado para quem tem problema de saúde, né, principalmente. Eu só digo para as pessoas, quem puder, quem não tiver que trabalhar, fique em casa. Por mais que esteja um pouco difícil, o lado financeiro está para todo mundo. Eu sou uma que faço meus extras também, não estou fazendo. Estou vivendo só do meu salário agora, que é. Mas, Inclusive tem vale alimentação, né? Meu Deus do céu. Mas vamos tentar, o importante é o ser humano, o importante é a saúde, o dinheiro depois a gente corre atrás, porque dinheiro é uma energia que está na natureza, ela está no nosso mundo, então a gente tem que procurar ter a nossa saúde, a nossa família, as nossas pessoas bem cuidadas e com saúde. E o financeiro, a gente depois batalha o dobro com saúde, corre atrás e consegue tudo de novo, porque Deus sempre abre uma porta para a gente e Deus sempre tem uma coisa boa lá na frente. Então, eu tenho muita fé nisso. Um beijo a Gabriela entrou, Janete. A Gabriela tá te mandando um beijo aí, ó. Beijo. Janete maravilhosa. Beijo, Gabi. Gente, assim, para mim é uma satisfação ter estado com vocês duas. Eu acho muito importante que a gente se fortaleça enquanto mulheres. Uma sobe e puxa a outra, aquela frase, né? E vocês são muito capazes, Zerinha e Janete. Eu nunca duvidei disso. E que beijo para vocês. É um bate-papo, é entre nós, é nós por nós. E ninguém vai falar melhor da nossa própria luta do que nós mesmos, né? Do que vocês, Janete, do que tu, que é do Quilombo, do que a Vera, que é do MNU, né? Não vai ser os homens, não vai ser os outros, entende? Vamos ser nós, mulheres, né? Então, eu agradeço muito mesmo a presença de vocês. E vamos encerrando agora por aqui, porque já passou, né? Da uma horinha que eu tenho. E fico muito feliz mesmo, gente. E, assim, curti muito estar com vocês. E o programa Pretaria, ele é todo domingo. A gente faz o programa através da página no Facebook do jornal O Coletivo. Sigam lá a página do Coletivo. Sigam a Vera Rosa também nas redes sociais. Pessoal, se filiem ao MNU, quem quer conhecer o Movimento Negro Unificado. Também já fica aí a dica, sigam a Janete também nas redes sociais, inclusive para colaborar com o Quilombo, né? Ela trouxe informações, eu acho, bem pertinentes aqui, em relação à vida dos quilombolas. Acho fundamental que a gente se apoie nesse momento de crise, né? A pandemia, ela vai passar, em algum momento ela vai acabar, né? E que a gente possa estar todo mundo vivo lá no fim, saudáveis, né? E a dica, né? Fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa. 3 vezes, ó, uma para cada uma. Fiquem em casa, fiquem em casa, fiquem em casa. Fiquem em casa. Beijo, gente. Uma boa noite para todo mundo. Tchau, gurias. Obrigada. Sigam o Jornal Coletivo. Tchau, tchau.